A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Estudando a Bíblia. Meu nome é Elizabeth, sou aqui da cidade de Patinga, Minas Gerais, e passando aqui nesse início de semana para compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus para o seu coração. E hoje, dia 19 de janeiro de 2026, e o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você uma pequena porção da palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos estar meditando aqui Ezequiel capítulo 2, versículos 1 e 2. E o tema de hoje será: Falarei contigo. Você que pode acompanhar a leitura comigo. Ezequiel capítulo 2, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor vai dizer: E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava. Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa de direcionamento para esse início de semana. Você, assim como eu, que busca em Deus, que busca através da palavra de Deus direcionamento para decisões que precisam de tomar, para mudanças que precisam ser feitas nas nossas vidas. A palavra do Senhor, o tema de hoje é: põe-te de pé e falarei contigo. Interessante que aqui, né, Deus, ele dá uma ordem. Filho do homem, conversando direcionadamente com Ezequiel. Ezequiel, o Senhor estava comissionando, estava confiando a ele uma grande missão. Como nós sabemos que Ezequiel foi um grande profeta de Deus, né, também chamado de o profeta das visões, né, que Deus usava ele muito em visões e sonhos. Então o Senhor agora, para passar essa missão, para fazer esse comissionamento ao profeta Ezequiel, ele fala com ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, para nós ouvirmos Deus falar, nós precisamos de posicionamento. Posicionamento. Nos colocarmos de prontidão para ouvir a voz de Deus. E no verso 2, ele diz assim: então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Olha que experiência espiritual teve o profeta Ezequiel com o próprio Deus, que o colocou de pé. E aí ele falou que depois que o Espírito entrou nele e o colocou de pé, então, olha que interessante, então, só depois disso, depois de se posicionar, depois de ficar de pé, depois de ter ali aquele momento do Espírito apoderando-se dele para que ele se colocasse de pé, só daí então ele vai dizer que ele passou a ouvir o que Deus falava. Porque muitas das vezes as pessoas falam que ouvem coisas, veem coisas, têm visões, têm sonhos, mas nós precisamos de buscar em Deus e através da palavra dele e pedir ao Senhor discernimento de onde está vindo essas vozes, essas visões, esses sonhos, se verdadeiramente elas estão provindo de Deus. Essas visões, esses sonhos precisam passar pelo crivo da palavra. E aqui, como nós vimos, quando o Senhor ele comissiona Ezequiel, ele fala: põe-te de pé. Ezequiel era um homem que temia a Deus, mas ele era um ser humano. E ele estava sendo comissionado por Deus para uma grande missão. Ezequiel iria ali profetizar num período de muita dificuldade, um período ao qual Israel iria passar pelo cativeiro. Estavam sendo levados cativos e ele iria profetizar no meio de todo esse cenário. Então o Senhor fala com ele: põe-te de pé que eu vou falar com você. Mas para eu falar com você é necessário que você se coloque de pé e você ouça a minha voz. Para daí sim, você vai passar a abrir a boca
e entregar aquilo que eu te passar. E assim também é nas nossas vidas. Que a partir do dia que se chama hoje, dia 19 de janeiro de 2026, nós possamos ouvir essa palavra. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus, ele está falando com você no dia que se chama hoje. Põe-te de pé. Se coloca de pé. E agora você vai ouvir o que Deus vai falar com você. E vai também transmitir para as outras pessoas verdadeiramente o que provém de Deus. Porque Ezequiel, além de ser sacerdote, também era profeta. Era um homem de Deus ao qual as pessoas viam nele um caráter ilibado, que verdadeiramente era um homem de Deus. Então, que você possa, nessa semana, através dessa palavra tão simples, mas com tanta riqueza, que você possa ser sensível à voz do Espírito Santo, se colocar de pé, se comissionar, se colocar à disposição e ter os seus ouvidos espirituais sensíveis. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer falar com você e ele vai te direcionar. Que o Senhor Jesus abençoe seu lar, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos e que tudo que você tocar, abençoado seja. Lembra dessa palavra. O Senhor estava comissionando, entregando a Ezequiel uma preciosa missão, que era de profetizar, que era de cuidar do povo, ali no meio daquele cenário de cativeiro. Vamos nos colocar na posição. Vamos estar com os nossos ouvidos espirituais sensíveis, porque Deus, ele quer falar conosco através da sua preciosa palavra. Amém? Que na próxima segunda-feira, permitindo o Senhor, estaremos de volta com mais uma pequena porção da palavra de Deus para o seu coração. E se você chegou até aqui, eu convido a você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a todos.